Fala, rapaziada da casa do Wesley, como é que vocês estão? Sim, bora aqui para mais um vídeo no canal e não podia ser diferente, vamos estar falando aqui de mais uma lutadora escolhida por vocês, tá? Eu passei ali por todos os comentários do canal e a conclusão que eu tive que a que foi mais pedida foi a nossa Rhea Ripley, talvez aí a mulher mais, né, a lutadora mais famosa, que tem mais hype no momento, no momento, né? Eu acredito que deva assim ser a Rhea, eu acho que não tem nenhuma outra que esteja assim perto dela falando de hypes e conquistas e tudo mais. Isso falando mais recentemente, né? Vamos lá começar a falar dela, sem mais delongas. Bom, a carreira da Rhea Ripley na WWE, ela começou um pouco diferente, né? Diferente das demais que eu falei aqui em outros vídeos. A Rhea, ela não começou no NXT. Ela começou lá naquele torneio do Mae Young Classic, que a primeira edição foi lá em 2017, certo? A Rhea participou desse torneio e ela não foi muito longe. Ela já na segunda rodada ela acabou perdendo para Dakota Kai. E também na segunda edição do Mae Young Classic, lá em 2018, ela perdeu também, porém ela perdeu nas semifinais. E perdeu para Io Sky, né, que na época ainda era chamada de Io Shirai. E esse foi o comecinho de carreira na WWE da Rhea, certo? Comecinho bem devagar, bem tranquilo. Chegou nas semifinais ali na segunda edição e tudo mais, mas foi isso, né? Depois disso, a Rhea ela foi mandada pro NXT UK, né? Que é uma marca da WWE, né? Que era a vertente do NXT, que eu digo até que muitas pessoas até acabam esquecendo, né? Porque não durou muito tempo, mas a Rhea ela participou dessa marca da WWE e logo no começo, né? Lá no NXT UK, ela participou de um torneio envolvendo ali 8 mulheres e ia servir para determinar a campeã inaugural desse NXT, né? Bom, ela participou desse torneio, ela derrotou ali nomes como a Zaya ou Zia Brookside, ela derrotou também a Dakota Kai e também a Toni Storm na final, ou seja, a Rhea logo nesse torneio, né? Ela foi a primeira campeã do NXT e ela derrotou logo a Toni Storm, então não foi qualquer nome também que ela derrotou na final, né? Então ela já começou a se provar aí. E com essa vitória aí do título NXT UK das mulheres, junto disso, a Rhea conquistou outras coisas também. Então ela se tornou a primeira campeã australiana feminina da história da WWE, tá falando de mulheres. Ela foi a primeira. E ela também foi a segunda campeã australiana, isso focando no geral, né? Ela foi a segunda porque o primeiro tinha sido o Buddy Murphy, esse que já não está mais na WWE. Mas é isso, né? Ela foi a segunda campeã, então a gente tem essas duas conquistas aí pra Rhea, tá? Nessa época. E bom, um pouco depois ali, a Rhea ela teve algumas lutas contra a Dakota Kai, elas chegaram até a lutar numa Dark Match lá no Evolution, né? Também naquele pay-per-view na época que foi exclusivo das mulheres, né? Ela lutou contra a Dakota Kai nessa época aí, no Evolution. E bom, agora já jogando lá pra 2019, no começo do ano, em janeiro, no NXT UK ainda, no TakeOver Blackpool, a Ripley, né, a Rhea, ela perdeu o título pra Toni Storm, né, essa que ela tinha vencido lá nas finais do NXT UK, ela perdeu pra Toni Storm dessa vez e encerrou o reinado dela. E o primeiro reinado da Rhea, rapaziada, teve mais de 100 dias, teve 139, ou seja, logo o primeiro reinado da Rhea na WWE foi logo um reinado muito bom, um reinado mais de 100 dias, tá muito bom, então se provando cada vez mais como se tratando de
assim, não era qualquer lutadora, né? Nesse ponto já dava pra ver. Por mais que ela fosse mais exclusiva desses shows que não era todo mundo que assistia na época, né? Eu mesmo não era muito de ver assim, mas eu sempre ficava sabendo dessas coisas, né? A primeira aparição da Rhea no elenco principal, realmente, da WWE, isso falando de evento ao vivo e tudo mais, sem ser Dark Match, essas coisas, a primeira aparição dela na WWE foi lá no Royal Rumble de 2019, né? Também começo do ano. Foi aquele Royal Rumble que a vencedora foi a Becky Lynch. E a Rhea participou da luta, ela entrou como número 24 e ela eliminou 3 pessoas. No caso foi a Kissy Catanzaro, a Dana Brooke e também a Zelina Vega, até ela ser eliminada pela Bayley. Depois disso, voltando pro NXT UK, a Rhea, ela rivalizou, tipo, a primeira rivalidade de verdade mesmo que a Rhea teve foi com a Piper Niven. Porque as duas estavam se bicando, não iam muito com a cara uma da outra. Começaram a lutar várias vezes, a Rhea venceu várias vezes e a própria Piper também venceu algumas vezes consideráveis ali. Beleza, as duas trocaram vitórias e derrotas, até que teve um momento que elas se juntaram, porque a Piper estava ali se engalfinhando com outras lutadoras, ela estava apanhando e a Rhea veio para fazer o famoso save, né? Salvou ali o couro da Piper Niven, né? E se juntaram depois para lutar contra essas duas outras lutadoras, que o nome delas são Jayce Gabert e Jeanne, ou Jaine, não sei direito a pronúncia, mas eu sinceramente também não conheço as duas, nunca nem vi falar. E, enfim, elas venceram essas duas. E depois a última luta que a Rhea fez na marca do NXT UK foi contra outra lutadora que eu também não conheço. No caso, o nome dela é Nina Samuels. Não sei se a minha pronúncia tá certa, porque eu tenho dificuldade com algumas coisas, tá? Mas eu vou tentar caçar as fotinhas delas aí, pra pelo menos dar uma incorporada aqui no conteúdo, belezinha? Mas essa então foi a última luta da Rhea no NXT UK, tá? E foi uma vitória. Bom, ainda em 2019, a Rhea, depois de ela ter saído do NXT UK, ela foi pro NXT principal, né? Lá na metade do ano, ela fez um retorno, meio que de surpresa ali, e ela foi logo desafiando, né? Se envolvendo ali com a Shayna Baszler, que na época era campeã do NXT. E nesse entreveiro aí, a Rhea ela passou a ser face, né? Porque antes ela era uma heel ali e tudo mais. E quando ela começou essa rivalidade com a Shayna, ela meio que automaticamente virou, né? Virou mocinha, porque tá enfrentando ali uma heel, não tem muito sentido de você continuar sendo heel, né? Apesar de ter alguns exemplos que dizem o contrário, mas ela virou face. E começou uma rivalidade ali com ela. Em paralelo a isso, com essa rivalidade contra a Shayna, ela também começou a participar um pouco mais do elenco principal da WWE, porque nessa época também, como a gente bem sabe, teve aquele Survivor Series em que não teve só o SmackDown e o Raw, também teve o NXT junto ali das lutas. Em basicamente todas as lutas teve o NXT. E com a divisão feminina não foi diferente. Então a Rhea, ela passou a fazer parte desse time do NXT na época, das mulheres, tá? Ela inclusive foi a capitã desse time, foi o principal ali, a principal integrante desse time. Fez algumas lutas ali no elenco principal antes do Survivor Series, então ela teve uma luta de duplas junto com a Tegan Nox enfrentando a Mandy Rose e a Sonya Deville, e elas venceram. E também um pouco depois ela chegou a se juntar ali com o Triple H, com o pessoal do NXT. Na época foi realmente uma guerra do NXT, então por mais que o ano de 2019 seja tenebroso para a maioria das pessoas que viram na época, e até para as que não viram também, né? Por mais que tenha sido um ano tenebroso, essa época aí do Survivor Series foi bem legal, né? Porque foi a primeira vez, basicamente, em que o NXT participou de um evento grande assim da WWE, e elas saíram vencedoras, né? No caso dessa luta. E
vale lembrar também que ela também fez uma luta contra, olha só, ela fez uma luta contra a Charlotte e a Sasha Banks, tá? E ela venceu também. Então é aquilo, a Rhea, a WWE acho que já tinha visto alguma coisa nela já desde essa época, amigo. Tipo, ela pode estar com esse sucesso estrondoso hoje em dia, mas já lá em 2019, 2018, a Rhea já era vista como um nome em potencial assim muito grande. Porque para ela chegar ainda como membro, né, do NXT, ela chegar ainda assim com esses status e enfrentar Charlotte e a Sasha Banks, as duas numa mesma luta e sair vencedora, mesmo que fosse uma guerra ali e tudo mais, não é pouca coisa. Então a gente, né, a gente viu que a gente entende que nessa época já não era qualquer coisa falar de Rhea Ripley, certo? E bom, voltando um pouco agora pro NXT, né, lá no War Games lá de novembro, certo? A Rhea, ela também participou de um combate de times, e no caso dessa vez ela liderou, mais uma vez, um time contra o time da Shayna Baszler, tá? Que tinha uma galeria ali envolvida. Foi nessa luta, inclusive, que teve aquele heel turn da Dakota Kai pra cima da Tegan Nox, que foi um ataque bem pesado, né? Da Dakota pra cima da Tegan Nox. E isso, né, esse ataque fez com que o time da Rhea ficasse desfalcado, logicamente, né? Então a luta, basicamente, ela virou um handicap. Era para ser uma luta igual para todos, acabou mudando, então ficou ali com 2 contra 4 pessoas. E mesmo com esse desfalque, a Rhea conseguiu a vitória. E novamente, reforçando, olha só, ela participou do Survivor Series como capitã, conseguiu vencer, trouxe a vitória para o NXT. Antes disso, enfrentou Charlotte e Sasha Banks, conseguiu vencer. Participou de luta de duplas, venceu. Também fez uma luta no War Games com uma a menos no seu time, conseguiu vencer. Olha só tudo isso que ela foi agregando na carreira dela com o passar do tempo, amigo. Então não é qualquer coisa. Então a Rhea, como eu falei, ela já estava sendo construída como uma pessoa assim monstruosa em questão de personagem, sabe? Não é de agora isso. Um pouco depois daí dessas duas lutas do War Games e também do Survivor Series, no final do ano, a Rhea desafiou realmente a Shayna no combate mano a mano, no combate 1x1, e ela venceu o título do NXT. Então aí foi o segundo título da Rhea na WWE. E com isso também ela foi a primeira, novamente mais uma conquista, ela foi a primeira mulher a vencer o título das mulheres, tanto do NXT normal quanto do NXT UK. Mais uma conquista pro currículo dela. E depois ela foi ali defendendo o título contra algumas mulheres, a Toni Storm incluída novamente. E ainda, com o título em mãos, ela participou de um show do Raw. Esse show que foi depois, né? Logo depois do Royal Rumble. Royal Rumble esse que a Charlotte tinha vencido, né? Pra quem não se lembra, isso em 2020. E beleza, a Rhea participou desse show e ela desafiou a Charlotte pelo título. Ou seja, se concretizasse, ia ser a primeira vez que um vencedor de Royal Rumble iria desafiar alguém que não fosse um campeão mundial principal. Porque sim, é um título mundial e tudo mais, só que não era o título mundial principal da empresa, né? Porque isso daí a gente era do Raw e também do SmackDown. Então ela fez esse desafio pra Charlotte, tá? Desafiando ela pra lutar lá na WrestleMania 36. Um pouco depois, a Charlotte participou de um show do NXT e aceitou esse desafio da Rhea. Lá na WrestleMania 36, a Rhea acabou perdendo o título para Charlotte. Um pouco depois, ela tentou recuperar o título 2 vezes, tá? Mas as 2 vezes ela não conseguiu.
Então a primeira vez ela lutou contra a própria Charlotte e também contra a Io Sky, que ainda na época era chamada de Io Shirai. Ela perdeu o título, essa disputa para Io Shirai. E na segunda vez ela lutou de novo, só que apenas contra a Io Shirai e também perdeu. E bom, depois disso a Rhea chegou até a participar de mais um War Games. Ela fez parte ali do time da Shotzi, ao lado de algumas outras também. Elas acabaram perdendo pro outro time. Ela tentou novamente conquistar o título, só que agora contra a Raquel Rodrigues, que na época também tinha outro nome, ela era chamada de Raquel Gonzalez. Perdeu o título, essa que foi uma luta de Last Woman Standing, tá? Perdeu. E essa foi a última luta da Rhea no NXT. Depois disso, ela participou de mais um Royal Rumble. Dessa vez, ela entrou como número 14 e ela eliminou 7 participantes. E também foi a última a ser eliminada nesse Royal Rumble de 2021, que teve a sua vencedora, né, a Bianca Belair. Então, novamente, a Rhea tendo mais amadurecimento no seu personagem. Porque entrar no Royal Rumble, esse que era o segundo dela, e eliminar 7 participantes não é para qualquer uma. Então, né, novamente, se provando acima de tudo. E bom, um pouco depois dessa participação no Royal Rumble, alguns vídeos começaram a ser passados no show do Raw, promovendo a Rhea Ripley pro show, né? E esses vídeos são aqueles video packets, né, que realmente são basicamente como propagandas, né, de certos lutadores, que nessa época era muito comum. E com a Rhea não foi diferente. Foram lançados vários vídeos até que a Rhea realmente apareceu no Raw e desafiou logo a Asuka, que era a detentora, era a campeã do título do Raw na época. E ela desafiou para WrestleMania 37. E nessa luta, a Rhea conseguiu vencer. Então, novamente, batendo na mesma tecla. Estreou no Raw, desafiou a campeã e venceu numa WrestleMania. Show de bola. Mais um grande feito para a Rhea. Depois dela ter vencido a Asuka, ela concedeu a revanche para a mesma, né? Só que a luta acabou terminando em desclassificação, porque a Charlotte chegou no meio e atacou as duas. Logo depois, tinha sido marcado a revanche de verdade entre a Rhea e a Asuka lá para WrestleMania Backlash, mas a Sonya Deville, que era a gerente geral, né, da época ali, ela adicionou a Charlotte nessa luta, né? Então virou uma luta tripla, né? Uma luta de ameaça tripla. E a Rhea novamente conseguiu a vitória e ela fez o pin na Asuka. No Hell in a Cell, a Charlotte novamente teve uma luta com a Rhea e acabou por desqualificação por parte da Charlotte. Fez com que, né, a Rhea mantivesse o título e ela foi perder lá no Money in the Bank novamente para Charlotte, e assim foi encerrado aí mais um dos reinados que a Rhea teve na WWE. E ela chegou a tentar conquistar o título de volta, novamente um combate triplo no SummerSlam contra a Charlotte e também a Nikki Ash. E eu fiz questão de citar a Nikki aqui, porque isso vai ser muito importante, porque logo em seguida a Rhea e a Ash, elas do nada começaram a se juntar. A Nikki tava querendo, né, fazer uma parceria com a Rhea, porque na época ela tava com esse personagem aí de Nikki ASH, né, que é quase super-herói, quase super-heroína, coisa assim do tipo. Personagem bem caricato assim, e por ser muito diferente, até que a união das duas até que era algo interessante de se ver, porque realmente as duas eram opostas, né? Enquanto, apesar das duas serem mocinhas, a Nikki, ela tinha todo esse personagem de herói e colorida, usando máscara, capinha, essas coisas, enquanto a Rhea, ela era aquele personagem, né,
muito mais trevosa, roupas pretas, espinhos, né? Era realmente muito oposto, e foi até interessante de se ver as duas lutando juntas. E olha só, elas conquistaram, elas desafiaram a Natália e a Tamina, que eram as campeãs de duplas, conseguiram vencer e foram perder depois lá pra Carmela e pra Zelina Vega, que na época também tinha vencido o Queen of the Ring, né? Então ela estava sendo chamada de Queen Zelina, isso nessa época aí. Porém, essa parceria ela acabou, e ela acabou numa traição. E pasmem, né? Pra quem não conhece, a traição ela veio por parte da Nikki Ash, ela não veio por parte da Rhea. Na época, as pessoas já estavam cogitando, essa parceria não vai durar muito tempo, alguém vai trair aí, sabe? Aquela velha história de sempre na WWE envolvendo as duplas, e não foi diferente. Só que eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, tava esperando de ver a Rhea traindo a Nikki, mas foi o contrário, foi a Nikki Ash que atacou a Rhea, e foi realmente num ataque covarde, porque as duas não estavam mais se dando bem, não estavam se entendendo, parecia que ia acabar ali, sem discussão. E no momento que a Rhea ia sair do ringue, a Nikki atacou ela pelas costas. Então foi aí o final, né, dessa parceria improvável entre as duas, que chegaram até vencer um título de duplas. Novamente participando de um Royal Rumble, a Rhea entrou dessa vez como número 16. Ela eliminou dessa vez menos pessoas, foram 3, no caso foi a Zelina, a Carmela e também a Ivory, para no final ser eliminada pela Charlotte. Então, nesse ponto, a gente vê que a principal rivalidade da Rhea foi com a Charlotte. Assim, mas não tem dúvida, não tem nada. A principal rivalidade da Rhea foi com a Charlotte desde sempre, assim, sabe? Até quando ela tava no NXT ainda. Então, não conseguiu ter a sua vitória ali no Royal Rumble. Um pouco depois participou da Elimination Chamber feminina. Lá em fevereiro, ela conseguiu eliminar a Nikki Ash, mas ela foi depois jogada também para fora da luta pela Bianca Belair, que na época estava extremamente over, então é complicado de vencer a Bianca nessa época e até hoje, né? Bom, depois disso, a Rhea ela ainda se manteve no cenário de duplas, e dessa vez ela se juntou com a Liv Morgan. Se juntou com ela, tentou vencer o título lá na WrestleMania 38, mas perderam. Depois disso, teve mais um ataque entre as duas, só que dessa vez realmente aconteceu o que todo mundo estava achando, e a Rhea atacou a Liv Morgan e, logicamente, virou heel. Isso desde a época do NXT UK, né? Então tinha sido a primeira vez que ela tinha tornado heel, isso falando do elenco principal da WWE. Seguinte, amigos, daí em diante a gente tem aí, eu diria que a principal virada de chave da Rhea na WWE desde que ela estreou. É lógico que ela teve mudanças de visuais, ela sempre foi muito popular, como eu disse, ela sempre foi muito bem construída e muito bem aproveitada pela WWE, mas nesse momento foi quando deu aquele teco, sabe? Tipo, realmente mudou tudo, porque lá no WrestleMania Backlash, o AJ Styles e o Edge, eles estavam numa rivalidade, e o Edge, ele tava meio que criando ali uma nova stable e tudo mais. E nessa luta, no meio dela, a Rhea apareceu e custou a vitória do AJ, fazendo com que o Edge vencesse e se tornando a segunda integrante do grupo que a gente conhece hoje em dia como Judgment Day. Pouco depois também teve a inclusão do Damian Priest na stable, na Judgment Day. Então a gente já tinha 3 pessoas diferentes nessa stable, sendo elas Edge, Rhea Ripley e Damian Priest, que entrou por último. E os 3 enfrentaram o Finn Balor, a Liv Morgan e também o AJ Styles lá no Hell in a Cell. E eles venceram essa luta, tá? Com isso, a Rhea venceu uma luta de 4 fatais para se tornar desafiante ao título do Raw, que ainda era da Bianca Belair, e isso foi marcado por Money in the Bank,
Porém, né, em cima da hora, a Rhea acabou sendo retirada da luta porque ela não teve uma liberação médica para conseguir competir e ela acabou sendo substituída pela Carmella. Bom, depois da Rhea acabar sendo retirada da luta do Money in the Bank, eles começaram a tentar recrutar o Dominic, que na época ainda lutava ao lado do pai dele, né, do Rei Mistério. Não estava dando muito certo, até que teve aquela luta no Clash of the Castle, em que o Dominic trai todo mundo. Trai o Ed e trai o pai dele. Dá um chute nos bagos ali, né, do Ed, ataca o pai dele também, sem remorso nenhum, e se junta ao Judgment Day. E nesse momento, amigos, também tem mais uma virada de chave, porque é nesse momento em que a Mami nasce. Nesse momento. Foi no momento em que o Dominic entrou na Judgment Day que a Mami nasceu. Que daí, né, nesse momento, a Rhea ela começou a se chamar de Mami, a Mami do Dominic. Então daí pra frente, né, ela levou esse apelido aí pra ela mesma. E hoje em dia ela é conhecida por esse nome também. Fizeram algumas lutas ali contra o OC, né, que era ali o grupo que tinha novamente se reunido ali do AJ Styles, o Luke Gallows e também o Karl Anderson. Só que não tava dando muita liga, né, porque enquanto no Judgment Day a gente tinha a Rhea, no DLC não tinha uma presença feminina. Então a solução deles foi trazer a Mia Yim, né, que hoje em dia é a Mission. Então eles trouxeram ela para bater de frente com a Rhea, e isso culminou numa rivalidade novamente jogada pro Survivor Series War Games, em que a Rhea se juntou ali com o Damage Control e mais algumas pessoas para enfrentar o time que era, eu não sei porque foi um War Games bem confuso. Porque eles começaram a juntar um monte de gente, assim, muito jogada, que não tinha muito sentido. Então, meio que o time rival não tinha meio que uma capitã. Não dava pra saber se era a Michi, não dava pra saber se era a Bianca Belair. Não dava pra saber de nada o que tava acontecendo nessa luta. A Becky voltou no final também, voltou em cima da hora lá no SmackDown ou no Raw pra fazer parte do time. E elas venceram, então... A Judgment Day por parte da Rhea acabou saindo como perdedor no caso dessa luta, né? Bom, no Royal Rumble de 2023, a Rhea ela teve uma participação no Battle Royale dos homens, mas ela teve uma participação para tentar ajudar os seus amigos ali da Judgment Day, porque eles estavam sofrendo um ataque do Ed, que estava full pistola, porque eles tinham sacaneado ele várias vezes, então o Ed ele só queria, né, maltratar ali todo mundo, e a Rhea ela tentou vir pra luta para tentar dar esse suporte. Em paralelo a isso, a Beth Phoenix também apareceu e, né, deu umas bordoadas ali pra cima da Rhea Ripley e botou ela pra correr. Um pouco mais tarde, na Battle Royale feminina, a gente sabe que a Rhea venceu essa luta e ela foi uma das vencedoras que entraram em primeiro. Então, assim como Shawn Michaels, Ed, tudo mais, ela foi também uma dessas que entrou em primeiro na luta e venceu. E também, logicamente, sendo a primeira mulher, né, a vencer um Royal Rumble, entrando como número 1. Também bateu um recorde, e esse recorde foi de duração. Ela durou 1 hora, 1 minuto e 8 segundos, meus amigos. Então foi bastante coisa. A Liv Morgan, que entrou junto com ela também, essa que foi a última que ela eliminou na luta, ela teve um segundinho a menos, né, porque foi ela que foi eliminada, então tem essa pequena diferença. E mais uma conquista pro lado da Rhea. Então ela participou de mais um Royal Rumble, entrou como primeira participante, venceu a luta e também entrou na lista dos vencedores ali que entraram em primeiro e também participando da luta por mais de 1 hora. Já no Raw seguinte, a Rhea ela já desafiou a Charlotte, novamente retomando a rivalidade delas.
ela desafiou a Charlotte para lutar na WrestleMania 39 e lá ela derrotou a Charlotte e foi uma lutaça, amigos. Essa luta delas, da Rhea contra a Charlotte na WrestleMania 39, eu acho que ela é considerada como uma das melhores lutas femininas na WWE. Assim, por muitos, sabe? Não é nenhum e nem outro. São basicamente todas as pessoas adoram essa luta e eu não sou diferente. Essa luta foi realmente muito boa. E aí, rapaziada, eu vou entrar Vou bater um papo aqui com vocês, tá? Esse reinado da Rhea, fazendo parte do Judgment Day, não funcionou. Eu sei que tem vários fãs do Judgment Day, muita gente gosta deles e tudo mais. Só que o fato da Rhea fazer parte do Judgment Day sendo campeã não colou. Não ficou legal. Natália, Raquel Rodrigues, Nia Jax, lutas ali também em shows semanais. Só que, sério, tipo, eram lutas que nunca eram boas. Como eu falei, ela teve chance de fazer várias lutas que eram pra ser boas, não conseguiu. E aí, a culpa não é exatamente da Rhea, mas ainda assim, tipo, podia ter rendido algo bom, mas não rendeu. E pra mim, a culpa disso é Judgment Day, porque a Rhea, por mais que eu tenha feito algumas lutas e tenha vencido todas, o foco dela nunca era o título que era dela, mano. O foco dela sempre era o Judgment Day. Aí você pode falar, não, mas faz sentido o foco dela ser maior no Judgment Day, porque é o grupo que ela faz parte, então é normal que ela queira ajudar sempre, e ok. É um argumento válido, faz sentido, mas ela é campeã mundial, cara. Tipo, ela é a principal campeã da empresa ali ao lado da outra, né? Campeã também. Então, o fato dela ser campeã, não lutar toda hora e ter apresentações tenebrosas, acabou fazendo que esse reinado da Rhea não fosse bom, cara. Desculpa. Talvez vocês aí gostem e tudo mais, só que eu não gostei. Foi muito ruim esse reinado da Rhea. Foi bem ruizinho. Um pouco depois, teve aquele segmento dos bastidores em que a Liv atacou a Rhea, né? E eu deixei um pouco melhor explicado isso lá no vídeo da própria Liv. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, pode passar no vídeo, tá? E bom, foi nesse momento em que a Rhea se lesionou e tudo mais, ficou um tempinho fora. E depois teve todo aquele rolo lá com a própria Judgment Day. A Liv fazia parte do grupo, a Rhea não gostou disso. Dominica largou ela, a Liv pegou todo mundo que tinha ali, né, no círculo social da Rhea. E daí pra frente não precisa mais eu entrar muito em detalhes aqui com vocês, porque aí é muito mais recente, né? A gente tá falando de 2024 pra cá, então tá muito mais fresco na memória. E bom, o que eu posso dizer aqui na Rhea no final do vídeo? Com certeza uma lutadora espetacular, muito boa. Porém, no momento em que ela entra na Judgment Day, parecia ser algo muito bom, mas pra mim acabou atrasando muito. Porque como eu falei, o foco dela não era nela e nas defesas dela, era a Judgment Day. Então ficou muito zoado. Foi um reinado muito ruim. Então é isso, rapaziada. Foi um breve bate-papo aqui com vocês no final, tá? Porque a Rhea é uma lutadora que eu ainda gosto bastante, mas eu acho importante destacar alguns pontos aqui que pra mim tem um peso muito grande, tá? Seria bom de dar uma conversada com vocês nos comentários, igual a gente tem feito nos últimos vídeos. Quiser mandar novamente sugestão de mais vídeos aqui no canal, pode mandar. Pode deixar tudo nos comentários aí, belezinha? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse ficou ainda maior que o outro, tá? Mas eu vou tentar fazer uma ediçãozinha aí que fique um pouco menor. E é isso, tá? Novamente, espero que vocês tenham curtido de verdade o vídeo. Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite pra vocês. Valeu, valeu!